Na série de entrevistas com candidatos ao Senado, chegou a hora de sabermos o que defende Rafael Góes, do PSTU. O entrevistado dessa semana, da rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, é Rafael Furtado, candidato ao Senado pelo PSTU, na coligação PCB-PSTU. Ele é professor da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, participa da Associação dos Docentes da UFES, a ADUFES, agora está licenciado, para concorrer ao Senado, e vem aqui para conversar com a gente com muita honra. Nós recebemos ele aqui para conhecer um pouco suas ideias e facilitar a sua escolha, a escolha do candidato em quem você vai votar em outubro. Candidato, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O PSTU é um partido, de certa forma, ainda não cresceu o suficiente para ter uma base no Congresso, enfim. Que sigla é essa? Que partido é esse? Eu queria conhecer um pouquinho esse partido. Então, primeiro eu queria agradecer à Rede TV pela oportunidade de a gente estar aqui. Imagina. Porque é muito difícil também furar esse bloqueio que muitos canais de mídia, espaço colocam, que muitas vezes a gente não consegue que a população saiba que a gente existe. Inclusive para conhecer nossas propostas e poder democraticamente escolher entre as diferentes alternativas colocadas. Então, primeiro, gostaria de agradecer esse espaço. Sobre o PSTU, a nossa história não é nova, Na época, nos anos 70, na época da ditadura, um grupo de exilados aqui no Brasil, que estavam exilados no Chile, entrou em contato com um grupo de militantes argentinos que também estava exilado lá, de lá veio para o Brasil, fundou um grupo chamado Ponto de Partida, depois fundou que virou a Liga Operária, depois passou a se chamar Convergência Socialista, uma organização que existiu ao longo dos anos 70, e foi uma organização das organizações que participou ativamente das greves do ABC e chamou a construção do PT. Inclusive, na época que o Lula dizia, como um metalúrgico, que nunca seria candidato a nada, uma série de coisas, isso. A Convergência Socialista e o Zé Maria, um dos dirigentes metalúrgicos da Convergência Socialista, defendia a necessidade de criar um partido dos trabalhadores. Então, é uma organização que preexiste ao PT, que defendeu a fundação do PT, que esteve no PT até 92, quando foi expulso do PT, quando o PT realmente começa a guinar à direita, a se tornar um partido da ordem, não mais um partido. Até quando? Até 92. Aí a Convergência... Eu lembro muito das bandeiras mesmo do PSTU nos movimentos grevistas em São Paulo, sim. E nas diretas também, Nas diretas eram as bandeiras da Convergência, Da Convergência. Aí quando a gente é expulso em 92, a Convergência faz um chamado junto com outras organizações de esquerda que estavam fora do PT e surge essa unificação, por isso vem o Partido Socialista dos Trabalhadores unificado, porque veio a unificação de várias organizações. A partir de 94 a gente é fundado, estamos aqui há 20 anos, um partido que se mantém como um partido absolutamente classista, um partido que não tem patrões, só tem trabalhadores de diferentes setores, operários, professores, comerciários, desempregados, sem terra, sem teto, e um partido comprometido com as lutas da classe, um partido que não abriu mão do socialismo. E o que vocês olham como ponto crítico dos governos em geral? Vocês estão fora dos governos, naturalmente tem uma visão de quem acompanha de fora, mas também tem essa visão socialista, eu diria assim, de certa forma bem ortodoxa, Que pontos críticos vocês olham nos governos ou na forma de governar o Brasil e os estados atualmente? O que deveria mudar na visão do PSTU? Bom, tudo, tudo. Mas para começar, basicamente, o que você tem? Nós temos o Brasil, um país extremamente rico, com riquíssimo em recursos naturais, riquíssimo em biodiversidade, uma série de coisas, e que produz uma riqueza expressiva, os trabalhadores trabalhando sobre essa matéria-prima produzem uma riqueza expressiva, e, no entanto, essa riqueza toda que é produzida não é apropriada por quem realmente a produz. Na verdade, quem fica com a riqueza que é produzida pelo trabalho é meia dúzia de banqueiros, de especuladores, de grandes empresários, efetivamente, e todo o Estado está a serviço disso, de garantir os lucros cada vez maiores, O próprio Lula, na declaração famosa dele, falou que os empresários não tinham motivo para ser contra o PT, que nunca ganharam tanto,
Nisso eu concordo com o Lula, nunca ganharam tanto, os bancos nunca ganharam tanto, os empresários nunca ganharam tanto, os trabalhadores continuam numa situação extremamente, apesar de algumas medidas compensatórias, continuam sem ter acesso à riqueza que produzem. Essa é a grande mudança que tem que acontecer. Que medidas compensatórias você aponta desses governos? Não, você tem, por exemplo, um programa como Bolsa Família? Bolsa Família, por exemplo. É um programa que é absolutamente insuficiente, no sentido de que em coisa de 100, 100 e poucos reais, quer dizer, para você ver, se 100 e poucos reais faz diferença, você vê a situação de penúria que a pessoa está vivendo, a família está vivendo, para receber 100 reais vai fazer uma diferença qualitativa na condição de vida dela. Então, o que é necessário, se com uma medida paliativa temporária isso é adequado, o que é necessário é mudar efetivamente as condições, porque você tem exatamente um nível salarial, um nível de renda extremamente baixo. Né? Você tem, se for calcular pelo DIEESE, pelo que a própria Constituição prevê, o salário mínimo deveria ter mais de R$2.000. Pelo DIEESE é em torno disso, né? Mais de 2.000 até. Mas não, quando você falou em medidas compensatórias, me chamou a atenção que existem pontos que vocês apontam como positivos, mas que não deveriam ficar do tamanho que está. Ou seja, e aí você citou um deles, que é o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo ao longo dos últimos anos, tendo como base os critérios atuais, e eles sempre vêm aumentando mais do que a inflação, pelo jeito vocês também são favoráveis. Não, mas olha só, vou colocar com clareza. O Bolsa Família, e assim como o aumento do salário mínimo, embora tenha algum resultado positivo, eles são absolutamente insuficientes. Se você comparar o aumento do salário mínimo com o aumento do lucro do Bradesco, do Itaú, uma série de coisas, é pífio. Você tem um salário mínimo, não chega a ter um reajuste, não chega a 10% ao ano de reajuste, em torno disso. E esses bancos estão batendo recordes, dobrando seus patrimônios. Quer dizer, você concorda com as medidas compensatórias, mas o tamanho mas o tamanho deveria ser outro. Exato, porque o que você tem hoje é uma grande bolsa banqueiro. O grande programa de distribuição de renda é tirar a riqueza, por exemplo, do país e entregar na mão dos banqueiros, efetivamente. Então, eles são migalhas, na verdade, que não resolvem o problema e, na verdade, criam a população acaba acreditando que não é possível ter mais do que isso. Quando, na verdade, é possível ter muito mais do que isso. É possível ter um salário mínimo muito maior do que esse que você recebe. É possível que não seja necessário ter essas políticas compensatórias assistencialistas. O que fazer para chegar a esse ponto que você falou? Um salário mínimo dentro do tamanho que aponta o DIEESE e um Bolsa Família, digamos aí... Não, a Bolsa Família a ideia é que não seja necessário. Que se você tendo seria desnecessário o Bolsa Família porque os resultados da economia e das políticas sociais são tão positivos e de emprego e tudo mais. Qual é o caminho que o Brasil precisaria percorrer para chegar a isso de acordo com os programas lá do seu partido? Não, a primeira coisa, e essa é a discussão que parece que está fora do debate, é a questão da dívida pública. Né? Nós temos uma dívida pública que nos últimos, hoje está beirando os 4 trilhões de reais. Essa dívida pública, nos últimos, no comando do governo Lula e Dilma, foram pagos em torno de 9 trilhões de reais. A dívida anterior era menor, agora eu não estou com os números na cabeça, daqui a pouco Mas pagaram 9 trilhões e sobrou 4. Tinha 2 e pouco trilhões no começo do governo Lula, pagou-se 9 trilhões e a dívida hoje está em 4 trilhões. Quer dizer, não para de crescer. Então, a dívida não para de crescer, já foi paga várias vezes, efetivamente, e com isso consome em torno de 40% do orçamento da União. Então, com isso, não dá para investir em educação, não dá para investir em saúde. Ainda do que fica, você tem uma dinâmica de isenções fiscais para empresas que recebem esse dinheiro e continuam demitindo, mandando dinheiro para fora do país, para suas matrizes. Ou seja, há uma série de mecanismos de transferência da riqueza produzida pelo país para as grandes empresas nacionais e multinacionais. Enquanto isso continua, não dá para falar em ter um salário decente, não dá para falar em ter educação decente, saúde decente, uma série de coisas, que esse ralo é
Esse é absurdo. Esse é o grande problema. O problema da dívida pública e da evasão de divisas. Você acha que essa dívida deve ser paga? Ela já foi paga várias vezes. Então, você acha que deve estancar o pagamento? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí o que acontece com o Brasil se isso ocorrer? Porque quando um país toma esse tipo de decisão, ele acaba sofrendo sanções, perde crédito lá fora e tudo mais, e a sua população acaba sofrendo também. Você não acha que isso seria uma medida difícil de resolver? Na verdade, o que aconteceria, a gente teria um dinheiro para ser investido onde deveria. Mas, objetivamente, a própria Constituição de 88, quando foi promulgado, ali já estava estabelecido, onde o problema da dívida era muito menor, ali já estabelecia a necessidade de se fazer uma auditoria nos contratos da dívida, porque já havia sérias dúvidas com relação aos valores que estão colocados. E de lá para cá ela vem crescendo numa dinâmica que é evidentemente absurda. Se a dívida era em torno de 2,5 trilhões, mais ou menos, no começo do governo Lula, foram pagos 9 trilhões e de 2004 trilhões, evidentemente que essa é uma conta... Quer dizer, tem que chamar os credores para conversar, primeiramente, né? Você não acha? Acho que não, acho que não tem. Seria o caso de auditar. Seria o caso de auditar, eu tenho certeza. O Equador fez uma auditoria da dívida lá e descobriu que 70% dela era indevida. Caiu. Agora, independentemente de qualquer coisa, tem dois elementos. A conta corrente do Brasil, quer dizer, o que sai de dinheiro do país e o que entra é negativo, ou seja, sai mais do que entra. Então é uma ilusão falar os investimentos externos. Os investimentos externos são menores do que o Brasil manda para fora. Então, se zerar isso aí, se não entra nem sai, fica no lucro. Porque está saindo mais do que entrando. O dinheiro que vem também, em grande parte, vem especulativo, vem para exatamente nessa rolagem da dívida para oferir lucro que vai para fora, que não investe na produção. Então, se parar, se não entra nem sai, a gente ganha. O dinheiro, esse dinheiro da dívida é absolutamente indevido. E a grande dívida que a gente tem é a dívida social, a dívida com saneamento básico que a população não tem, com a saúde, com a educação, com as condições de vida, de moradia, de terra para plantar, de alimentação. Essa é a grande dívida que tem que ser paga. Esse é o calote que vem sendo dado a cada ano. Quer dizer, a dívida social, né? Eu vou escolher esse assunto, vamos combinar aqui, vamos escolher esse assunto para falar a respeito dele no próximo bloco, ok? Tudo bem. Eu estou conversando com o candidato Rafael Furtado, candidato ao Senado pelo PSTU. Nós voltamos já. Muito bem, voltamos. Eu estou conversando com Rafael Furtado, candidato ao Senado pelo PSTU. Você tem uns números aí que tinham fugido da sua memória? Que números são tão da grandes dívida, que a gente até se perde, né? Então, sobre a dívida pública. No final de 94, quer dizer, em dezembro de 94, véspera do começo do governo Fernando Henrique, a dívida pública somava 300 bilhões de reais, desculpa. O Fernando Henrique, nos seus 8 anos de governo, pagou 6,1 trilhões e, ao final, a dívida que era de 300 pulou para 1,2 trilhões. Em 12 anos de governo do PT, foram pagos 7,9 trilhões. E a dívida que era de 1,2 trilhões pulou para 4 trilhões. Quer dizer, absolutamente impagável. Não tem muita lógica. Não tem. Na verdade, a gente está pagando juros de agiota mesmo, uma agiotagem terrível, que é impossível, impagável, e as custas dessa sangria de recursos públicos que falta dinheiro para educação, para a saúde, o povo está morrendo na periferia. Quer dizer, o custo disso é social. Totalmente. Agora, vocês defendem uma coisa, falando da questão da violência, que é um problema social muito sério, que é a desmilitarização da polícia. Como é que é isso? Então, a polícia militar é um rescaldo, é um resquício da ditadura. É uma estrutura que não existe praticamente em país nenhum do mundo. E que é uma coisa que é necessário acabar. É necessário pensar a polícia de uma outra forma. Uma forma de polícia que não submetida a essa disciplina militar. Uma polícia que seja civil e que seja controlada, possa ser controlada pela população, com delegados eleitos pelas comunidades onde eles vão atuar, com uma interação maior com a comunidade, e não na forma como atua hoje a polícia como inimigo do morador, como inimigo do trabalhador. Porque uma coisa é imaginar a forma como a polícia vai agir na Praia do Canto. Outra coisa é imaginar a forma como a polícia atua em Terra Vermelha. A reação que a população tem
é completamente diferente. Se acontece um tiroteio entre uma troca de tiros da polícia com um assaltante na Praia do Canto, sem escândalo, manchete de jornal. Isso acontece todo dia na periferia, morre gente e não há problema nenhum. E sem contar todos os abusos de autoridade. Teve agora um problema lá no Rio de Janeiro agora, uma denúncia nas UPPs, que a polícia tinha denúncias de roubo, que a polícia tinha roubado agora de estupro, né? Vários policiais estuprando moradores e moradoras nas UPPs. Então, na verdade, essa estrutura militar tem que acabar e tem que ter uma polícia controlada pelos trabalhadores. Você tem uma ideia, a própria base da polícia militar, em pesquisas que são feitas, os soldados, os praças, eles defendem a desmilitarização da polícia. Quem é contra isso exatamente o oficialato. O oficialado é contra, mas a base da PM é a favor. Então, a gente tem mudando essa forma da polícia numa polícia que não tem a função de ser, que a polícia militar é de defesa do capital, defesa da ordem, impedir que as pessoas se manifestem, que protestem. A PM que tem os batalhões de choque que reprimem as manifestações. A gente teve há pouco tempo, semana passada teve uma manifestação ali em Pitanga, né? Os moradores fecharam a BR, eles estão há 40 anos pedindo, questionando duas mineradoras ilegais que estão ali, explodindo pedras, e as pedras explodem, cai bloco de pedra no terreno na casa das pessoas. Há 40 anos sentando, só perde a paciência porque as autoridades ignoram isso. Aí eles chegam lá e vão lá e falam, não tem jeito, tem que chamar atenção, vão, fecha a BR, a polícia vai, desce o cacete na população, trabalhadores, senhoras, jovens, tudo. E aí vem os empresários pro jornal falar que tem que reprimir mais duramente, que não pode fazer isso, etc e tal. Quer dizer, só... Porque em vez de falar direito de vida da população, na verdade estão pensando no seu lucro. Porque se um funcionário chegar atrasado, ele vai ter menos... vai poder explorar mais. Se um caminhão de carga ficar retido, enfim. Agora, E parece que a polícia serve, até servir, a gente tem que mudar essa função dela. E militarizada não tem condição de ser. Na sua avaliação, pelo que eu entendi, ela é muito repressiva, muito função ostensiva, e ela deveria proteger mais a população sem agredir. Sim. Bom, interessante essa proposta, no mínimo polêmica. Agora, falando de outros pontos polêmicos que estão no debate esse ano aqui, tem candidato que, inclusive, pede para fugir deles, que são os seguintes. A questão do uso, da liberalização do uso da maconha. O que vocês pensam disso? Então, na verdade, não é nem questão só da maconha. Acho que tem que... Vamos ponto por ponto. Tá. Mas é que o nosso programa é o mesmo para todas as substâncias entorpecentes. A questão é que a lógica de criminalização de algumas substâncias e outras é absolutamente arbitrária. De todas as substâncias entorpecentes disponíveis no mercado atualmente, qualquer dado do Ministério da Saúde, uma série de coisas, você vai olhar, a que causa mais mal, que tem mais consequência, é o álcool é lícito. A segunda é o cigarro, também é lícito. Então, os maiores problemas de saúde, de absenteísmo ao trabalho, de violência associada, de acidentes de trânsito, estão ligados ao álcool, por exemplo. Então, qual é a lógica de uma coisa ser proibida e de outra não ser? E a gente entende que essa guerra às drogas é um fracasso completo. Maneira que, além de ser ilógico a proibição, a guerra é um fracasso completo, porque o comércio ilegal de drogas é um dos comércios mais lucrativos do mundo e continua. Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha querido comprar drogas e não tenha conseguido, porque era proibido. Não, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu li alguma coisa de gente do PSTU dizendo o seguinte, que no modelo atual de proibição, o único que ganha com isso é o traficante. Sim. É isso que vocês defendem? Sim, sem dúvida. E o esquema de corrupção associado com isso. E na verdade, a guerra às drogas, na verdade, ela serve como pretexto para a criminalização da pobreza e para essa barbaridade que acontece nas periferias, que na verdade acaba que a periferia fica num fogo cruzado entre o tráfico e a PM. E essa guerra às drogas essa política ela produz um verdadeiro genocídio da juventude pobre e negra das periferias. O correto seria a descriminalização, a legalização de todas as substâncias, não é só da maconha. A maconha não faz sentido ela ser proibida, até porque ela é menos nociva que outras. Mas a questão a discussão não é se é mais ou menos nociva. A discussão é que a proibição dessas substâncias, ela, além de ser absolutamente ineficiente do ponto de vista de conseguir ter acesso delas ou não, ela gera uma indústria de criminalidade, de medo, de verdadeiro genocídio mesmo.
Então, o que teria que ser feito era as drogas serem descriminalizadas e o controle da sua venda e distribuição ser controlado pelo Estado. Porque a gente não quer, daqui a pouco, compra a cocaína da Bayer, não sei o que, fume a maconha da Souza Cruz, etc e tal, que você tenha propaganda e incentivo a isso cai dentro da lógica do mercado capitalista. E aí, com o dinheiro arrecadado, com essa venda controlada pelo Estado, você poderia, inclusive, fazer tratamento a pessoas que incidem e adoecem por conta do eventual abuso com relação a isso. Com isso, você esvaziaria os presídios, praticamente, que a grande maioria das pessoas que estão presas atualmente, da população, é com relação a tráfico de drogas, tanto presídios masculinos quanto femininos, e mudaria essa situação. A violência diminuiria? Diminuiria. A violência associada ao tráfico é enorme. Bom, mas existem outros pontos polêmicos que eu vejo que estão em discussão e que vocês não fogem deles, como a questão do aborto também. Vocês defendem que o aborto seja uma coisa, espontânea, algo cuja decisão seja da mulher? Então, a questão essa é outra questão que tem uma enorme hipocrisia na sociedade. O aborto existe, proibido ou não, o aborto existe. A diferença é que a criminalização do aborto faz com que as mulheres de classe média, classe alta, quando têm uma gravidez desejada e optam por abortar, elas vão numa clínica, elas têm dinheiro para pagar, elas chegam de manhã com todo o recurso, fazem o procedimento, saem de tarde, numa boa, vão para casa. As mulheres pobres ou introduzem agulhas nos genitais, ou tomam remédios como Citotec e outros que produzem hemorragias. Acaba morrendo. Acaba morrendo, ou seja, existe um corte de classe. A proibição do aborto, a criminalização do aborto não impede o aborto, pelo contrário, produz um corte de classe, que faz que as ricas abortem numa boa e as pobres morram a doença. Então é necessária a descriminalização do aborto e a realização dele gratuitamente, com qualidade, na rede de saúde pública, no SUS, para a mulher que é assim que opta por fazer. Bom, e você acha então que é preciso que tenha uma legislação própria que não impeça a mulher de tomar essa decisão? Sim, sem dúvida. Que isso não seja um crime. Sim, sem dúvida. Não só não seja um crime, como seja garantia. Não só que elas não sejam presas por fazer, mas que elas tenham garantia de fazê-lo na rede pública de saúde. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando da representatividade do Espírito Santo no Senado. O que o Espírito Santo ganharia tendo Rafael Furtado como senador, comparando com os outros senadores que nós temos agora e com os demais candidatos ao Senado? Então, o Senado, ele é uma Câmara que por si só tem uma função conservadora. Né? Na verdade, o Senado foi criado para que, se eventualmente passasse alguma coisa muito progressiva na Câmara dos Deputados, o Senado freasse. A função dele é a Câmara Revisora, né? Tem esse nome. Tem né? essa função. É a Câmara dos Lordes na Inglaterra, não sei o quê. Então, o que a gente coloca, não o Espírito Santo, mas qualquer candidato que o PSTU eleger, a função dele é exatamente ajudar a impulsionar todas as lutas que são necessárias se construir para a transformação desse país. A gente tem absoluta convicção que as transformações que são necessárias, que a gente está falando aqui algumas, não vão se dar apenas através do voto, não é votando em A, B ou C que isso vai mudar. O que vai mudar é uma grande mobilização e organização dos trabalhadores. A gente teve, ano passado, a gente teve mobilizações históricas, em torno de 2 milhões de pessoas foram às ruas. Isso muda a situação do país, mas foram de uma maneira ainda muito espontânea, sem um programa claro, sem uma clareza. Se as pessoas mobilizadas, imagina, foram 5 milhões de pessoas mobilizadas com a clareza de um programa, nós temos que parar de pagar a dívida e investir em educação para garantir 10% do PIB, uma série de coisas, isso muda completamente a dinâmica do país, efetivamente. Então, a nossa candidatura, as candidaturas do PSTU, estão todas a serviço de ajudar a impulsionar e organizar as lutas da classe trabalhadora. Então, se eu estiver no Senado, eu vou estar colocando o meu mandato a serviço da organização da nossa classe, coisa que nenhum dos outros vai fazer, todos os outros são candidatos da elite, vocês dizem. Não, todos eu vou fazer uma correção. Rose de Freitas, o Neucimar Fraga e o João Cosa são candidatos. O companheiro do pessoal, não, evidentemente, está no nosso campo, temos diferença, mas é um companheiro do nosso campo, André Moreira.
Mas os principais, chamados principais candidatos, os grandes meios de comunicação, os únicos que eles escutam, são candidatos da ordem, são candidatos para manter as coisas como estão aí. E nós queremos efetivamente uma transformação radical da sociedade e nosso mandato vai estar a serviço disso. Ok. Bom, eu agradeço muito sua presença aqui. Foi uma honra conhecer suas ideias, suas propostas. É uma forma que a gente tem de contribuir para que você possa fazer a sua escolha de maneira democrática, que todo mundo tem meia hora para defender as suas propostas. Hoje nós recebemos aqui Rafael Furtado. É Rafael Góes Furtado, é isso? Rafael Góes Furtado. Do PSTU, ele concorre com o número? 161. 161. Na coligação com o PCB. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza de ter atendido nosso convite. E a gente vai continuar essa rodada com os candidatos ao Senado e depois também os candidatos ao governo. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rafael Ferraz e esse foi o ES News Especial. ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.